tenho 18 anos e sou filha de um apóstolo do governo nacional da visão dos G12. Do governo nacional? Ela é filha de um apóstolo do governo nacional da visão dos G12. Deve ser filha de um dos 12. Porque são 12 apóstolos do Brasil. Que fazem esse governo apostólico. E outros apóstolos em regiões e em igrejas locais. Mas tem uma convergência piramidal para esses 12 apóstolos do Brasil. Olha só. Então ela é filha de um dos 12, provavelmente. Se não for de um dos 12, é de alguém que está na Casa Civil, está aqui no Ministério, no escalão imediato. Sei. Caraca. E aí? Eu quero deixar essa loucura toda, sabe? Amém. Meus pais me consideram rebelde. Meus líderes já tentaram todo tipo de libertação, unção, retiros, onde é proibido falar com outros por 2 dias e disciplina para me corrigir. Nossa, que desgraça. Isso é uma miséria, nossa, mãe, vida ruim. Vida ruim, não? Isso aí dá vontade de... Olha, em Bangu 1, você, em momento algum, você é posto de silêncio. Isso tudo aqui é porque é Jesus que você pode falar com qualquer um em Bangu 1, no 2 mais ainda, no 3 tem até oficinazinha de marcenaria, outras coisas, no 4 já tem uma dinâmica interna imensa, vai melhorando à medida que foram crescendo. Mas é no 1, que é o pior, ninguém fica nessa. Tá mais livre. Mais livre. O pessoal do Bangu 1 tá mais tranquilo. Livre. Tem um pátio, né? Tem 1 hora ou 2 de sol por dia. Lá nela não tem. Tem visita íntima? Não tem ninguém oprimindo você a confessar nada. Coisa alguma em Bangu 1. Não, né? Você é espontâneo para confessar. Existe até um relacionamento razoável entre os prisioneiros e a carceragem. Então eles combinam? Vão bater um papo, chamam, tem os representantes da ala, falam, são representados. Carcereiro é uma espécie de deputado, né? Que representa o cara também do lado de cá, vai e vem. Tem mais liberdade do que no G12. Muito mais. E ninguém fica dizendo que você está ali por causa do diabo, né? Também é uma vantagem. Todo mundo está ali por conta própria. Porque se fosse o diabo, iam ter que levar o diabo a júri popular e ele seria absolvido. Né? Em júri popular, o diabo é absolvido. Né? Todo mundo vive de mão dada com ele. Só hipócrita ia votar contra o diabo. Então, diante dessa igreja aqui, saudações, Bangu 1, Já nós vamos visitar. Uma boa recomendação. Congregar. Para quem está aí nesse lugar, ir para Bangu 1. Mas conta a tua história, minha filhinha. Meus pais me disseram que se eu me desfiliar da igreja, serão obrigados a me tratar como Jezabel e a reduzir contatos comigo. Ai... Olha, interessante, Terei que morar em o pior do Evangelho... Reduzir contato. O pior do Evangelho, Mateus 18, nessa área, é quando Jesus diz, olha, se o teu irmão te ofender, vai ter com ele, conversa. Se você se fizer ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2. Para servir em testemunho, tenta de novo a reconciliação, tenta. Se ele não quiser papo, e for um cara da raiva, do ódio, então você chega, se ele pecou contra ti, foi ele que te magoou, você foi lá e disse, olha, eu estou disposto a perdoar, vamos resolver isso aqui, só somos irmãos, não, vai embora daqui. Levou 2 outros, meu irmão, vamos resolver isso, eu trouxe fulano, Beltrano, eles testemunharem a falta de significado da gente ficar nesse estado. Eu é que fui o ofendido e estou aqui te oferecendo a mão. Ou ainda que você tenha sido ofendido, eu estou aqui para te pedir perdão. Não, vai embora daqui. Aí a recomendação é, conte a igreja, que era um grupo de pessoas, naqueles dias ali era um grupinho de 20, 30, uma comunidade, 40. Não tinha essa coisa de igreja de 500 se reunindo, isso nem existia. De 1000 era heresia, não tinha nem lugar para isso.
As comunidades eram grupos pequenos, nas casas. As casas não eram do tamanho dessa aqui, não. Que dá para botar 200 pessoas, 300, não. Eram lugarzinhos onde você, num pátio, reunia ali 30, 40. Em dias muito especiais, um grupo maior, 100, 120. Sim, claro. Mas eram dias especiais. Pois bem, Jesus diz, fala-o à igreja, se não der certo nada. E então, se ele não ouvir também a comunidade, não quiser acordo com ninguém, considera um publicano e um pecador. Aí o cara diz, oba, depois que fizer esses 3 processos, se o cara não quiser nada, desce o cacete nele. Não é essa a interpretação geral? Considere um publicano E pecador. Só que considera, quem disse isso? Foi Jesus, não foi um fariseu que disse, né? Como é que Jesus considerava os publicanos e os pecadores no Evangelho? Ele era amigo dos publicanos. Ele comia, ele bebia, ele saudava, ele estava aberto para ser chamado, ele não parava a relação, ele só entendia que aquele pessoal estava num outro processo. Então, nesse caso, considera o publicano e pecador, considera alguém que não entendeu o processo do Evangelho ainda. Se ele tivesse entendido, ele perdoava e aceitaria perdão. Porque o Evangelho é amor, perdão, graça e inclusão. Se não começar por aí, não houve Evangelho no teu coração. Sim, cara. Agora, veja como esse pessoal não tem nada com o Evangelho. O espírito do Evangelho é esse. Se fosse para ser praticado. E tinha que ter boas razões para ser praticado, e não esse fanatismo, que é a premissa sobre a qual eles constroem a sua opressão. Não. Nem satisfeitos com isso, eles vão para o Velho Testamento e designam a menina como sendo Jezabel. Ora, Jezabel do Velho Testamento, dos dias de Elias, entrou no cacete e acabou morta. Ixi. Jogada precipitada da janela, se espatifou, o sangue espalhou-se pelo chão e os cães lamberam o sangue dela. Essa foi a maldição de Jezabel. No Novo Testamento tem uma Jezabel simbólica, arquetípica. No livro do Apocalipse, quando se fala da igreja de Tiatira, se diz que no meio... em Tiatira foi. No meio dela tem uma mulher, é só abrir aí Apocalipse 3, 2, 3. No meio daquele grupo tem uma mulher que adorava levar os homens para a cama. E ela era uma espécie de prostituta cultual, porque ela levava para a cama com a disputa espiritual, ela praticava uma espécie de gnosticismo dentro da igreja, aquele gnosticismo que diz, o que a gente faz com o corpo não polui o espírito, e o que a gente faz com o espírito não tem nada a ver com o corpo. De modo que você pode comer todo mundo, dá para todo mundo ser promíscuo, que o teu espírito, se você toda semana se desenvolver, aprendendo uma noção nova. Sim. Gnosticismo é o culto ao conhecimento, a gnosis. Aí a gnosis misteriosa, quanto mais misteriosa, quanto menos conhecida, mais elevado fica o portador do conhecimento. Então você, fazendo isso uma vez por semana, pode comer quem quiser, fazer quem quiser, ser promíscuo como queira, fazer o que você queira com o corpo, porque as coisas não se tocam, não se tangem, não se misturam. Era a filosofia dela, da mulher. E ela estava ali no meio comendo os homens e levando para a cama e tal. E o livro do Apocalipse, o Cristo glorioso do Apocalipse diz, olha, conheço as tuas obras e também sei que no meio de ti tu toleras, é a palavra, toleras esta mulher Jezabel, que come todo mundo, leva para a cama, isso, corrompe, relativiza, promiscui a alma de toda uma comunidade. Ela já foi advertida várias vezes, mas não quer arrepender-se. Portanto, eu a prostrarei de cama. O que se está dizendo ali, quando se diz eu a prostrarei de cama, é o mesmo princípio de 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz à igreja de Corinto, reunidos vós e o meu espírito, eu determino que esse rapaz
que está comendo a mulher do pai, está transando com a madrasta na cama do pai, desonrando o pai, lembra dessa história? Sim. Eu determino com vocês que ele seja entregue a Satanás. É forte, né? Para a destruição da carne, do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É o que Paulo diz. Vamos entregá-lo à disciplina da psicossomatização, à disciplina da culpa que vira carne, que vira doença, que vira fraqueza, que vira tudo isso, porque um cara ávido pela carne só começa a desmobilizar a pulsão carnal com a fraqueza carnal. Enquanto o cara está forte na sua fisicalidade, organicidade, erótico, hedônica, nada o para. O que para o processo é doença, é fraqueza, é que faz o cara começar a enxergar a relatividade absoluta do culto ao momento do corpo. É o que Paulo está propondo ali. Depois o cara entra em profunda tristeza. Aí já em 2 Coríntios, no capítulo 2, na outra carta, Paulo diz, olha, sobre aquele cara, ele entrou em depressão, está morrendo de tristeza. Está na hora de tirarem-no dessa situação, estendam a mão, acolham-no, tragam-no de volta para cá, abracem-no, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Tragam-no de volta e o acolham. Ninguém é feito Jezabel. Todo mundo é tratado como um publicano com potencial de conversão. Mesmo num caso extremo como esse do cara que estava comendo a mulher do pai. E o pai, imagina como estava no meio da congregação aturdido. Nossa Senhora. Desesperado e aquela vergonha acontecendo. Mas para esse cara tem uma recuperação, uma reinclusão depois. Nesse ambiente não existe nada. No ambiente dessa garota. Não, ela vira Jezabel e eles, a gente já viu aqui quantas vezes, de gente que, por causa de rompimento com o G12, comeu o pão que o diabo amassou. Pai perseguiu, mãe perseguiu, a família ficou proibida de falar, todo mundo vira as costas. É um negócio, Braulio, é Bruxas de Salem. É ridículo. Bruxas de Salem. É ridículo. Você está lidando com um contexto obscurantista pré-medieval. É um negócio insuportável, intolerável. É algo anticristo, que não tem nada a ver com o espírito do Evangelho, minha filha. Você não diz a sua idade, era bom saber. 18 anos. 18. Aí ela fala assim, ô Caio, meus pais disseram, né, que se eu me desfiliar da igreja, serão obrigados a me tratar como Jezabel e reduzir contatos comigo. Terei que ir morar em outro estado e fazer faculdade por lá. Não vão me desamparar. Disseram que não vão me desamparar financeiramente. Não, mas eles têm que cobrir a hipocrisia local. Porque como eles são líderes, eles não podem ter uma filha que não faça parte da célula, não faça parte da seita. Senão eles são desmoralizados. Que autoridade eles terão para enquadrarem os outros jovens? Nesse nível de enquadramento, de controle que ela descreveu, e tem muito mais coisa do que o que ela descreveu, se a filha deles se rebelou contra eles e continua na cidade vivendo a vida que quer viver, sem obedecê-los. Aí eles dizem, eles preferem, olha o que a religião faz e como a religião introjeta um desvalor relacional no que diz respeito às coisas importantes e essenciais. Porque por amor à reputação, não é amor, é por idolatria da reputação, por compromisso enlouquecido com a seita do controle, eles preferem ter a filha vivendo longe deles. Eles abrem mão da filha para poderem ficar com essa bagaça miserável dessa seita diabólica. Então, minha filha, graças a Deus você tem 18 anos, não é mais uma criança. Graças a Deus, pelo menos eles disseram que não vão te desamparar.
de modo que só não fique porra louca, né? Desculpa eu estar dizendo isso, mas eu tenho que te dizer, uma advertência. Porque, em geral, e eu não estou inventando nada, eu só falo o que eu sei, o que eu vi a vida inteira, o que eu não tenho dúvida. Por isso é que eu não preciso dizer, revela, Senhor, eu sei o que eu estou te dizendo. Eu vejo todo dia. Tome cuidado para não ficar porra louca. Porque, em geral, a pessoa é criada nesse ambiente do cerceamento, do controle, da seita, do condicionamento, e é aprisionada por tantos anos, que no dia que se vê livre daquilo, numa cidade distante, num campus universitário longínquo, com pessoas que não têm nada a ver com as raízes do seu ambiente familiar, ou religioso, ou social, e você já tão cansada de tanta opressão, a tendência natural, minha filha, é a pessoa chegar aí com 18 aninhos nessa nova cidade e aí virar porra louca. Tem ninguém vendo, então aqui eu vou comer quem eu quiser, eu vou chupar tudo que é boca, eu vou cheirar o que eu quiser, eu vou fumar o que eu quiser, eu vou meter a cara, eu vou tomar porra, Ai, minha filha, eu não tô adivinhando nada, é só de cada 100, 90 fazem assim. 90 fazem assim. Então, por favor, não vá para outro polo. Não seja bipolar, porque essas espiritualidades só geram bipolaridade, nunca geram equilíbrio. Ou a pessoa está nesse polo de cá, ou no dia em que diz não quero, é insuportável, ela faz uma viagem que pendula para o outro polo e se fixa lá. E às vezes fica muito tempo fixado, alguns não sabem mais nem voltar desse outro polo. Aqui é o polo das abstinências, é o polo das proibições. Do lado de lá é o polo das indulgências, das permissões e do hedonismo. Assim como tem gente que fica parada no polo da tirania religiosa aqui, não sabe sair, tem medo de sair, tem gente que vai para o outro extremo e também não sabe voltar. Não é voltar para cá não, é voltar para onde você nunca esteve. Voltar para o equilíbrio, voltar para Cristo, voltar para o Evangelho, andar a vida que é boa segundo Deus, e não uma vida que seja apenas uma reação à brutalização que você sofreu. Não seja reativa à estupidez. Abrace com sabedoria a chance que você tem de viver com liberdade, pureza, sensatez, segundo o Evangelho, e não segundo as loucuras da religião. Tá bom, minha filhinha? Se você for precisando de ajuda, vai falando aqui com a gente. Todo dia a gente está aqui, tá certo? Leia o meu site, fortaleça-se na consciência. O meu site é importantíssimo para você ler. Novo Testamento de Carreirinha e ler o meu site. São duas coisas importantíssimas para ajudar você nessa viagem. Tá bom, companheirinho? Um beijo para você, meu filho. Caião, você já respondeu, mas ela faz umas perguntas no final. Enfim, só para você também ter mais conhecimento das atrocidades, né? Ela disse que eles não vão desampará-la financeiramente. Aí volta para a leitura dela. Mas eu não posso continuar a morar em casa e na cidade, pois eu vou atrair maldição por não honrar pai e mãe. E serei proibida de ter contato com meu irmão mais novo, que tem só 10 anos. Bicho, olha só. Aí ela faz uma pergunta. Coitado. Como decidir entre minha família e minha sanidade mental, cara? Sua sanidade. Okay. Mantenha a sua sanidade, que você vai poder ajudar a família. Fique com a família insana e você vai perder a sua sanidade. Sem falar que o acúmulo de revolta, de raiva, você sente muita raiva, vai crescer tanto que vai chegar uma hora que você vai brutalizar esse pai, essa mãe, ou eles vão te brutalizar. Você vai chegar a níveis insuportáveis. Como a gente já teve casos aqui de pessoas que chegaram a níveis indescritíveis de brutalidade física, de perseguição,
de prisão. A gente já teve narrativa de gente aqui que ficou preso não sei quantos dias em casa sem poder sair para ver se desistia ou não desistia. É insano. Então salve a sua mente, porque é o que você tem em sua mente. Com a sua mente preservada, um dia você vai poder ajudá-los. Mas com a sua mente esbagaçada, seja por ter sido absorvida por eles, seja porque ficou entre eles com ódio, e o ódio cresceu tanto que estragou e envenenou a sua alma para sempre ou por muitos anos, você não precisa dessa alternativa. Melhor coisa é ir e se comportar. Não por causa da seita, mas por causa da sua consciência. Seja apenas você de Jesus. Preserve a sua sanidade mental no Evangelho. E eles vão descobrir o que é honrar pai e mãe. Você pode estar honrando pai e mãe justamente agora mais do que nunca. Porque você já entendeu seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe é entender, discernir, pesar, medir, avaliar, compreender, para melhorar pai e mãe na gente. Isso é honrar pai e mãe. Você já chegou, já fez essa viagem, já viu que eles estão doentes. Agora você vai honrá-los. Você não vai adoecer na doença deles. Você vai amar o Evangelho como eles não aprenderam a amar. Você vai compreender o significado de Jesus na vida humana como eles não compreenderam. Você vai melhorá-los. Isso é honrá-los. Honrá-los não é ficar lá se submetendo à doença deles. Isso é escravidão. Honrar pai e mãe no Novo Testamento é ter a coragem de deixar pai e mãe para trás quando eles são um estorvo em relação ao nosso chamado humano para sermos humanos. Ninguém tem que negociar com nenhuma autoridade, nem com o rei, nem com o imperador, nem com o pai, nem com mãe, nem com ninguém. A nossa consciência. Ninguém. Antes importa manter a consciência obediente a Deus do que a pai, a mãe ou a quem quer que seja. Se essa consciência decorre do Evangelho, se é uma convicção do Evangelho, leia os Evangelhos, pai e mãe vem depois. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, quando já se tem uma idade. Com 18 anos eu tomei as decisões mais importantes da minha vida. Com 19 eu casei, com 20 eu era pai. A gente pode virar gente grande na hora que a gente decide. E fazer coisas boas e certas na hora que a gente quer. A começar dos 18 anos que você tem. Deus te abençoe e te fortaleça. Vem IVTV, o canal é você.